Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona o amplificador comparador de tensão usando o CI 741. Então vamos lá. A gente observa que nesse tipo de circuito as duas entradas é que estão sendo utilizadas. Então você tem uma entrada aqui na entrada não inversora, o pino 3, e você tem uma outra tensão aqui na entrada inversora que é negativa. Qual é a característica desse circuito? A característica desse circuito, como diz o nome, é comparar as duas entradas e dar um resultado aqui na saída. E como que ele faz isso? Ele faz da seguinte maneira: se a tensão VI for maior do que a tensão V de referência, a tensão maior que está entrando no pino 3, que é positivo, vai fazer com que a saída dele seja também positiva. Então vai prevalecer o sinal da tensão maior que tiver nas entradas. Então, VI sendo maior do que V referência, o VI é positivo, a tensão aqui vai ser também positiva em V0. Se por outro lado o V de referência for maior do que o VI de entrada do pino 3, o que vai acontecer? Como esse do pino 2 está sendo maior do que do pino 3, o pino 2 é negativo, a tensão aqui na saída vai ser negativa. E a gente vê isso pela formulinha que está aqui, ó. A gente tem uma formulinha que diz aqui, ó, V0 é igual o ganho, porque ele é um amplificador, vezes a tensão de VI menos, por que menos? Porque ó, menos é negativo. Então, essas duas comparações, VI menos VR, que é pino 2 negativo. Essa aqui é a formulinha. Bom, como se trata de um amplificador, você pode calcular o ganho que você quer nele, né? Então, como a gente viu nas outras aulas, o ganho aqui, ó, como você vai ver nessa formulinha, com o resistor de realimentação, você simplesmente faz igual aquele outro, o amplificador inversor. O ganho é igual à resistência de realimentação dividido pela resistência de entrada. Então você tem aqui, por exemplo, você quer deixar 2 o ganho, coloca 2K aqui, 1K aqui, a tensão que prevalecer vai ser, por exemplo, deu 1 volt, né? E aí vai acontecer de 1 vezes 2, aqui vai sair 2 volts positivo se essa tensão for maior. Perfeito? Isso daí seria interessante para você aplicar assim, em circuitos que você não queira tanta precisão assim. Porque veja bem, o que eu quero dizer com isso? Esse amplificador ele é tão bom que se houver uma diferença mínima de tensões entre o primeiro e o segundo aqui, ele vai acusar. Então se a diferença for 0,1 volt no positivo em relação ao negativo, a tensão vai ser positiva aqui. Agora, por que eu digo que não é interessante você usar com essa realimentação? Porque vamos imaginar a seguinte situação: você tem aqui 5 volts entrando e aqui 4,9 volts entrando. Vai dar 5 menos 4,9 vai dar 0,1 positivo. Esse 0,1 é uma tensão muito pequenininha. Se você tiver só um ganho de 2, como eu já mencionei, vai ser 0,1 vezes 2. 0,2 quer dizer uma tensão que você não vai conseguir usar para nada aqui na saída. Então, como é que você consegue fazer uma fórmula para amplificar demais esse ganho, né? É simplesmente você usar esse amplificador sem RR. O que vai acontecer? Se você fizer que nem eu estou colocando aqui, ó, não colocar nenhum resistor aqui, a resistência vai ser infinita, porque o circuito vai estar em aberto, né? Então a resistência é infinita de realimentação. Pela fórmula resistência RR infinita, o ganho vai ser infinito. Então, sem o resistor de realimentação, o ganho vai ser infinito. O que significa isso na prática? Significa que esse 0,1 que eu citei no começo, multiplicado pelo infinito, vai dar infinito. Vamos supor 1 milhão de volts. É claro que também a gente sabe que o amplificador tem um limite. Ele não vai dar 1 milhão de volts aqui na saída, nem você vai querer isso. O que ele vai fazer na saída? Ele vai dar praticamente quase a tensão de alimentação dele. Então, se aqui for 12 volts, aqui o ganho, que é infinito, ele vai pegar o 0,1, multiplicar por essa tensão muito alta, que no máximo vai sair aqui em torno de 10, 11 volts, né? Sempre um pouquinho abaixo do VCC. Então, no caso aqui, você pega uma tensão pequenininha que foi 0,1, em vez de multiplicar por 2, que era o ganho inicial que você tinha feito e não ia dar para nada, você deixa em aberto aqui. Aí o ganho vai ser infinito, ele vai pegar 0,1 e multiplicar por um número muito grande, da qual o próprio amplificador vai limitar esse número para quase a tensão de VCC. Então aqui você vai ter
em torno de 11, 10 volts, já que a alimentação dele está sendo 12. Perfeito? Então você vê, né? Por uma diferençazinha bem pequenininha, você conseguiu a tensão que você prevaleceu aqui na saída. No caso, 12 volts, 11 ou 10 volts positivo. Perfeito? Vamos fazer um circuito na prática, sim, né? Vou mostrar aqui no papel, lógico, né? Mas para que ele serviria para a gente ilustrar bacana, né? Então, olha só que legal. Aqui nós temos comparador preciso com ganho infinito para monitoramento. Como assim? A gente vai fazer um comparador, né, que vai ficar monitorando algum tipo de variação externa, seja ela som, seja ela luminosidade, pode ser temperatura. Então vamos fazer um caso aqui de temperatura. Olha só que legal. A gente vem aqui, coloca VCC, né, 12 volts que nem eu falei, coloca um sensor de temperatura, ou seja, um termistor. E aqui um resistorzinho aí para fazer uma diferença de tensão. Aqui você vai colocar um potenciômetro, na qual esse potenciômetro ele vai ser a nossa referência em relação ao sensor. Na saída nós temos um transistor ligado a um relé, da qual ele vai controlar uma carga qualquer lá que você alimente com corrente alternada ou contínua, aí fica a teu critério. Pois bem, vamos lá. A gente coloca aqui um sensor, o termistor, como eu disse, e você vai querer que ele monitore até 19 graus centígrados. Então você vai colocar o sensor num local que esteja com 19 graus centígrados. Aí você vai pegar o voltímetro, colocar ele aqui nesse ponto, positivo e o negativo aqui no negativo no terra, né? E vai medir essa tensão. Vamos supor que aqui esteja saindo 5 volts, né? Pois bem, o que você vai fazer aqui? Você vai chegar agora nesse potenciômetro, coloca esse mesmo voltímetro agora nesse ponto, né? Vou chamar de V2, mas é o mesmo, precisa comprar mais um multímetro por causa disso. Mediu aqui, já deu 5, não mexe mais, sabe que está em 19 graus. Vem aqui, coloca esse voltímetro no V2 e mede para que ele fique em torno de 5,1 volt. Perfeito? Aí o que vai acontecer? Até 19 graus, aqui está 5,1. Então aqui está 5, aqui 5,1. O relé não está ativado, porque o transistor está com negativo na base. Ele é um NPN, não vai conduzir. Aí o que acontece? Vamos dizer que a temperatura comece a baixar. Então ela caia para 18 graus, né? Ou 18,5. Ele começa a baixar. Você concorda que abaixando a resistência do termistor, abaixando a temperatura, né? Para adiantar seria um PTC. Então, abaixando a resistência, porque está abaixando a temperatura aqui do que você está monitorando, essa tensão aqui, ela vai subir. Então, o que vai acontecer? Ela vai para 5,2 volts, que seja. Isso daí já é suficiente para você trocar a saída aqui do amplificador. Aqui estava 5,1, prevalecia sobre 5, mas a partir do momento que a temperatura abaixou, a resistência também abaixou, então vai vir mais tensão para cá. Aí está chegando 5,2. Nessa hora que deu 5,2, vai sair o positivo. Esse positivo vai saturar o transistor vai conduzir, energiza o relé, da qual vai fechar o contato aqui, e aqui se você colocou, por exemplo, um aquecedor, né, para monitorar a temperatura, ele vai ser ligado e começar a aquecer esse local que estava esfriando. Esse daí é um tipo de circuitinho bacana que a gente pode fazer, tá? Você pode fazer isso com um sensor de luz, usando o mesmo princípio, né, colocando um LDR. Você pode fazer um sensor de som, colocando aqui um microfone. Perfeito? Então você vê que é um circuitinho bacana que você consegue fazer um circuito que monitore qualquer coisa com um pouco componente que a gente está vendo. Beleza, então pessoal, espero que vocês tenham achado legal essa aula e a gente volta numa próxima. O meu muito obrigado.